Eu vou começar a gravar para quem não está aqui e compartilhar aqui a minha tela. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Ótimo. Sim. O Gilson conseguiu entrar, vamos ver se ele consegue agora, né, nos ver. Continuam vendo a minha tela? Sim. Sim. Ótimo. Então, muito bem. Então, bem-vindos a mais uma edição da Jornada da Felicidade, é o nosso quinto encontro. Começou em fevereiro, a cada 2 meses a gente tem esse momento de se reunir para conversar. E hoje eu quis trazer mais ainda uma conversa. Então, fiquem à vontade para abrir o microfone, para compartilhar. E eu fiz menos slides e mais bate-papo. Talvez até em alguns momentos eu interrompa aqui o compartilhamento para a gente se ver e poder conversar mesmo. Gilson, só me sinaliza se você está ouvindo, se está tudo ok, porque como deu um probleminha na entrada, só me fala se você está ouvindo. Qualquer coisa vocês podem colocar no chat, mas é mais difícil de eu conseguir assistir, ver. O áudio dele não está conectando. Bom, aqui está minha apresentação. Eu estou fazendo isso ao longo de vários meses, né, me apresentando. Eu sempre mando a gravação para quem se inscreveu, por exemplo, só nessa edição, vai receber. Então, tem aí. Eu não vou falar de novo, para a gente não perder tempo. O que eu posso compartilhar, que é um resumo de tudo, é que eu amo compartilhar. Então, compartilhar que eu amo compartilhar. Mas tudo que eu aprendo, que eu executo, que eu coloco em prática, eu quero compartilhar. Porque assim como eu vejo que gera uma transformação em mim, gera uma transformação naqueles que eu mentoro ou ensino diretamente, eu quero que mais pessoas tenham acesso a isso. E é isso que eu quero fazer hoje com vocês. E para isso eu uso ferramentas do The Rose Method, para quem ainda não conhece, é uma escola de desenvolvimento humano e inovação comportamental. O professor De Rose iniciou essa filosofia e essa escola há mais de 60 anos. No começo eram práticas, técnicas respiratórias, de meditação, de técnicas corporais, mas ele percebeu que o The Rose Method era muito mais do que isso, que tinha essa transformação comportamental e o quanto isso era importante para gerar efetivamente mudanças de hábitos, de condicionamento, de comportamento e o principal, o autoconhecimento. Essa transformação já faz uns 12 anos ou mais, e hoje nós somos uma referência em desenvolvimento humano, presente e até tenho que atualizar, e já são mais de 15 países e tantos alunos e consultores ao redor do mundo. Essa jornada surgiu com esse intuito de desenvolver algo que eu percebi que as pessoas todas, independente de cultura, de posição social, de status, buscam, que é a felicidade. A gente busca em tudo que a gente faz se sentir feliz, se sentir bem. Então, eu comecei a estudar mais sobre isso. Esse ano eu me aprofundei nesse tema e tudo que eu fui estudando foi se tornando essa jornada. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Já foram alguns encontros, desde fevereiro, um a cada 2 meses, e nós chegamos no quinto encontro. Hoje a gente vai falar a melhor maneira de chegar mais longe. Mas esse ano ainda tem mais um encontro, que vai ser em dezembro. Então já se prepara, vai ser logo no comecinho, porque eu sei que depois tem Natal, tem Réveillon, ninguém quer mais saber de nada, tem confraternização. Então vai ser uma segunda-feira, dia 12 de dezembro. Se alguém já tinha colocado na agenda, dá uma olhadinha e muda, porque antes ia ser dia 13, e 13 eu não vou poder mais. Então, coloquei na segunda-feira. E a gente vai falar nesse último encontro, invista na sua felicidade. Quem está chegando aqui pela primeira vez, não se preocupe, todos recebem as gravações dos encontros anteriores. Eu recomendo que assista, sempre tem mão na massa, a ideia não é só ficar compartilhando conteúdo, é que vocês saiam também com ferramentas aplicadas.
Essa jornada, como eu fiz no ano passado eu fiz uma jornada da disciplina, tem um grupo de missões. Eu comecei colocando muito conteúdo lá. Toda semana eu colocava algo para pessoa, né, para quem estivesse naquele grupo, que faz parte dessa jornada, aplicar. Mas eu percebi que estava gerando menos engajamento, talvez muita coisa para colocar em prática, além de todo o resto que todo mundo já tem na vida. Então, eu decidi dar uma desacelerada e trazer menos prática para efetivamente cada um colocar em prática. E treinar, treinar, treinar para conseguir produzir efeitos. Então, como é uma jornada da felicidade, não é uma coisa, são vários elementos que, aplicados, eles tendem a gerar essa sensação, esse estado de felicidade. E é isso que eu trago nos encontros e depois nas missões. Além disso, tem todo o conteúdo gravado, que vai ficar por o acesso por um ano. A interatividade, então a inteligência do grupo é uma das formas de aprendizado, por isso que eu quero e peço para que tenha troca, quem está aqui. Infelizmente, quem assiste gravado não tem essa oportunidade de trocar nesse momento, mas com certeza ganha com os insights e interações dos demais. Se você está cumprindo essa jornada, compartilha, usa a hashtag Jornada da Felicidade. Eu coloquei separada para ficar mais fácil a leitura, mas a gente sabe que nas mídias sociais é tudo junto. E assim eu posso acompanhar a sua jornada. E compartilha. Compartilha com outras pessoas, chama para participar do grupo. Afinal, a gente quer ou não quer ter um mundo feliz. Então, compartilhe com as pessoas com quem você mora, com quem você trabalha. Assim a gente vai fazendo ondas de impacto e gerando ambientes mais felizes. Sejam aqueles ambientes mais próximos, com a nossa família, com os nossos amigos, com o ambiente de trabalho, e assim, é uma onda que a gente vai gerando. Precisamos do mundo assim, né? Quem quiser entrar no grupo do WhatsApp, esse é o QR Code para entrar, é só ler a tela aí e com o celular e aí você já vai entrar. De qualquer forma, eu vou colocar aqui no WhatsApp, no chat. Se você não conseguir ler agora, você pode copiar esse link que eu coloquei e quem for assistir depois pode me pedir também, se não conseguir entrar agora. E o que nós vamos ver hoje? Eu não sei onde foi parar a foto que estava aqui, mas tudo bem. Hoje nós vamos ver como expandir a esfera de poder, recuperar o controle para ir mais longe. Mas o que nós já vimos nesse workshop? Nós falamos sobre o que é a felicidade, então como cada um entende, como é entendido a felicidade. Felicidade é o que? Dinheiro, sucesso é muito além disso. O benefício da felicidade, de ser feliz, de cultivar e desenvolver a felicidade e como isso beneficia e impacta a vida e o trabalho. Passos para alcançar a felicidade, alguns deles, porque nós estamos desenvolvendo esses passos ao longo dos encontros. A importância e papel da transformação comportamental para desenvolver construir essa felicidade, o funcionamento do cérebro e como que o cérebro impacta na felicidade, como mudar a realidade, a atitude mental, a conexão com o propósito, como ela é importantíssima para nós termos essa felicidade, como encontrar oportunidades na diversidade, e isso também gera felicidade, e como capitalizar com a crise. E hoje, então, vamos para o nosso quinto encontro, que é a melhor maneira. E ele não para, ele está dando problema, agora foi. Muito bem. Então, a melhor maneira de chegar mais longe. O que vocês pensam nisso? Pensam sobre isso, né? Quando pensam em felicidade, a melhor maneira de chegar mais longe, vocês fazem algum tipo de conexão? O que vem à mente? Quem que pode abrir o
microfone compartilhar. Alguma coisa vocês devem ter pensado, ou não, né? Falando, nossa, eu quero ver porque eu não pensei em nada, que conexão é essa? Tô curioso. Vamos lá, Paulo. Às vezes não é o destino, mas a jornada, né? Então, é o como você chega nos lugares, né? Então, e tem gente que fala que não é nenhum nem outro, é a companhia que você tem durante a jornada, né? Vamos Então, chegar lá. para a gente abrir um pouco a mente e olhar de outras formas, né? O que é felicidade, o que é sucesso, né? Então, eu acho que felicidade é a melhor maneira de chegar mais longe, tá? Mas felicidade, o que seria? Seria um caminho com algumas características positivas aí. Legal. A felicidade, a gente definiu a felicidade no primeiro workshop, porque a felicidade é uma coisa muito ampla, né? Para cada um de nós aqui vai ter uma interpretação, e no senso comum, às vezes está relacionado ao sucesso, a dinheiro, à fama, mas nós chegamos à conclusão que, na verdade, felicidade não é isso, né? Ela não é isso que nos traz felicidade. E isso de relacionamentos, a gente vai chegar lá, vai ser nosso último workshop, como isso interfere na felicidade. Então, quem a gente traz ou leva com a gente nessa jornada. E tem mais a ver com o que você falou da jornada. E a maneira de chegar mais longe, por que isso? Porque a gente, e atualmente mais do que nunca, nós temos uma certa ansiedade e necessidade, queremos que as coisas tenham um resultado muito rápido. E talvez não seja a melhor forma, né? E é isso que eu vou demonstrar aqui. Uma das coisas que eu aprendi nesse estudo todo da felicidade é nós restringirmos o nosso foco a pequenas metas exequíveis para que a gente possa aumentar a nossa esfera de poder. E eu vou explicar isso. Então, muitas vezes a gente tem um escopo muito grande, ou coloca muitas metas, e isso, ao invés de contribuir para nós chegarmos mais rápido, né, ou mais longe, faz com que a gente paralise. Pode dar um desespero ali de tantas coisas para alcançar ou tantas coisas para fazer, agir sobre aquelas metas, que a gente acaba não fazendo nada ou desenvolve estresse, ansiedade, e não é que a gente chega mais rápido ou mais longe, muitas vezes a gente nem sai do lugar. Então, o ideal é a gente restringir isso a pequenas metas e ir fazendo pouco a pouco. E aí vou falar mais sobre isso. Estou começando a falar sobre o nosso cérebro. Toda vez que a gente quer implementar uma mudança, então uma mudança de hábito ou conquistar uma meta, vai precisar implementar novas atividades na vida, por exemplo, tem muito gasto de energia, porque a gente sai do automático. Ações, reações, condicionamentos, hábitos que nós já estamos acostumados a fazer, e daquela forma a gente precisa reprogramar e fazer diferente. E isso gasta muita energia. Para vocês terem uma ideia, imagino até que alguns já saibam, no modo automático, o nosso cérebro ele já consome cerca de 30% da nossa energia diária. Então, a gente começa o dia com uma certa energia X, dependendo do nosso sono, da nossa alimentação, do nosso estado emocional, a gente já começa ali com um X. E isso vai sendo gasto ao longo do dia, pelas nossas atividades, sejam mentais, sejam físicas, o que for, vai sendo consumido. Por isso que a gente vai se sentindo mais cansado normalmente. E só o nosso funcionamento do cérebro já consome 30% da energia. Quando nós queremos implementar mudança, a gente precisa de novas conexões,
o cérebro ele vai funcionar um pouco diferente para que aquelas mudanças virem novos automatismos e condicionamentos. Se a gente coloca muita coisa, o gasto de energia é muito grande. E o que acontece? Nós não conseguimos levar a cabo aquilo. E a nossa tendência é desistir. Quando a gente desiste, eu quero fazer uma dieta, eu quero começar um trabalho, um projeto, eu quero investir nessa mudança de carreira, seja o que for, na vida pessoal, profissional, afetiva, seja pequenas mudanças ou grandes. Se aquilo gasta muita energia, você não consegue levar a cabo, você desiste, e a desistência ela dá uma informação, ainda que inconsciente, de que nós não somos capazes. E isso gera infelicidade. E isso cria um círculo vicioso, que é você estipular metas muito ambiciosas, você desiste dessas metas porque você não consegue alcançá-las, e você reforça que você é incapaz. E aí você fica nisso, num círculo, num looping de infelicidade. E aí você se sente estagnado, você sente que você não consegue sair do lugar, que tudo que você se propõe a fazer você não consegue, e isso vai, obviamente, minando a energia, a força, a disposição, a motivação, a produtividade. Então, o que é melhor do que a gente ficar estabelecendo metas audaciosas, não conseguir cumpri-las ou ter uma consistência, uma constância e uma disciplina? Acho que todo mundo, né, já pensou que melhor ter constância, disciplina e consistência. E aí esse gráfico, esse desenho mostra exatamente isso. Nossa tendência é querer ir do 0 para o 100, tudo ou nada. Então, eu estou no nada, eu quero tudo. Quero mudar tudo de uma vez. E aí começa com uma intensidade. Quem que já não passou por isso? Começo a fazer, eu preciso melhorar minha vida, torná-la mais saudável. Então, no dia seguinte, eu quero melhorar minha alimentação, eu quero dormir mais cedo, eu quero acordar mais cedo, eu quero fazer atividade física, mas não é qualquer atividade física. 15 minutos andando no quarteirão não basta, eu já quero correr 1 hora. E aí a gente vai e não consegue segurar, manter isso. Então, a melhor maneira é nós fazermos um pouco de cada vez, que a gente chama de baby steps. E aí, essa consistência é que leva a gente mais longe. E isso dá um reforço positivo. Eu fiz um dia, amanhã eu consigo de novo. E o consumo de energia vai ser um pouquinho menor, então você consegue manter. Manter. E olha ali, falando em distância, quem que foi mais longe? Quem teve a consistência. Então, é 1% melhor a cada dia. Se você consegue fazer isso, o quanto exponencialmente você vai estar melhor ao longo de um ano? É muito. Faz essa conta. E aí tem algumas formas de mudança de hábito. Eu sugiro vocês lerem o livro Mudança de Hábito, exatamente esse livro. Tem Hábitos Atômicos, tem alguns livros que falam sobre reprogramação de hábitos. E eu vou trazer uma das coisas para que você possa mudar hábitos. E com isso você faz esse reforço positivo que vai lhe gerar felicidade. Então, uma das coisas é a regra dos 20 segundos. Quem que já ouviu falar na regra dos 20 segundos? Já ouviu falar? Felipe não, Gilson não estou vendo, né? Os dois demais fizeram assim. Então, não sei se Gilson sabe, mas a regra dos 20 segundos, ela foi criada para reduzir as escolhas e, com isso, facilitar a mudança de um hábito. Por quê? Se nós tivermos que fazer muitas escolhas,
Mais uma vez, escolha, decisão também consome muita energia. E nós já temos que fazer muitas decisões, tomadas de decisões ao longo do nosso dia. Então, se a gente puder reduzir isso, nós economizamos energia, e com isso a gente tem mais disposição, mais produtividade, mais energia para fazer as outras coisas. Então, a regra dos 20 segundos é o seguinte, para você facilitar ao máximo que você puder para que aquela nova meta aconteça. Eu vou dar um exemplo aqui de atividade física, mas pode ser em qualquer coisa. Então, eu decido que amanhã eu vou começar a fazer uma atividade física. Se, ao tocar o meu despertador, eu sou uma pessoa que não faço atividade física, eu tiver que decidir qual atividade que eu vou fazer, aonde eu vou fazer, se vai ser na academia do prédio, se vai ser na academia fora, se vai ser na rua. Se eu tiver que decidir o que eu vou comer antes do treino, se eu vou de carro, de ônibus, a pé, se eu vou sozinho, se eu levo alguém, se eu vou convidar um amigo, uma amiga, um marido, esposa, se eu vou, tenho que pensar na roupa, não sei se eu já falei, no pós-treino, ou se eu vou tomar banho na academia e depois já vou trabalhar ou não. Qual é a chance de eu desistir a hora que tocar o despertador? Quase 100%. Se você não está habituado a isso e você acordar e ter que pensar em tudo isso, você desiste. Então, pensa em hábitos que vão melhorar a sua qualidade de vida, o seu bem-estar, por exemplo, porque isso é um dos fatores que gera felicidade, nós estarmos saudáveis, ou qualquer outro desafio que você tenha, que você entende que ao mudar isso vai te trazer essa satisfação, essa sensação de realização. E aí coloca essa regra dos 20 segundos, que tudo você pode já deixar no jeito para que na hora H você não desista. Vou dar um outro exemplo. Você vai fazer um projeto. Então, você tem ali tua meta, foi passado para você um escopo de um projeto. E aí você chega na hora e não pensou no projeto, não colocou o seu lugar para trabalhar, você não organizou aquele lugar. E aí você não sabe se você vai fazer esse projeto no computador ou no papel primeiro, um rascunho. Você não pegou informações sobre aquilo. E é um projeto cabeludo, né? Aquele que você... Qual é a chance de você procrastinar e fazer outra coisa? Super grande. Porque você chegou ali, você vai falar assim, não, mas agora eu preciso fazer tal coisa. Não, porque esse lugar não está organizado, não sei quais os livros que eu vou usar para pesquisar. Então, se você se preparar na hora H de você, agora é o momento do foco para trabalhar sobre isso, você já está tudo ali, você não tem desculpa. Né? Pega água, vai no banheiro primeiro, já se permite aquele momento de foco, por exemplo. E o que isso traz? Isso vai fazendo com que a gente crie um círculo virtuoso. Porque uma das coisas que nós queremos é ter a sensação de controle. Isso é uma coisa inata nossa, sobre o futuro. A gente quer saber o que vai acontecer. O nosso cérebro, aliás, ele é uma das coisas, né, das programações, é prever o que vai acontecer em seguida, porque assim ele pode nos preservar a nossa vida, que é uma das funções do cérebro. Então, nós temos essa necessidade de sentir que a gente está controlando o futuro. Só que o estresse, a sobrecarga, nos dão a percepção de perda de controle. Né? Se a gente está sobrecarregado, estressado, saiu tudo do controle, eu já não tenho mais controle de nada, e aquilo, por isso que nós nos estressamos. E aquele monte de coisa para fazer nos estressa, porque não vou dar conta de tudo isso. E o que acontece? Há uma queda de desempenho, de produtividade.
Se a gente pega esse cenário e a gente se concentra numa pequena meta e cumpre essa pequena meta, faz com que a gente sinta que nós recuperamos o controle. Então, tá, tem um monte de coisa acontecendo. Eu sei que eu não vou dar conta de tudo isso. Mas de tudo isso, qual é uma pequena meta que eu posso hoje fazer? E aí a gente começa a colocar crédito no sentimento de realização, de capacidade. Eu sou capaz de fazer isso. E isso gera um sentimento de felicidade e cria um círculo virtuoso. Então, a gente não começa no macro, a gente começa, pode até definir o macro, mas aí vai quebrando isso, né? Então, eu estou no ponto A, eu quero chegar no ponto B, ele é um caminho longo ou uma meta audaciosa, e talvez nesse caminho eu perca o controle, porque eu vou ficar estressado de olhar aqui. Às vezes não tem uma meta que a gente paralisa só de olhar para ela, então vai fazendo o passo da volta. Então, se eu estou no A para o B, o que eu preciso fazer antes do B? E antes daquilo, o que eu preciso fazer? E antes, e antes, e antes, e antes, até que você chega àquele pequeno passinho, primeiro passo que você precisa dar. Ninguém conquista a excelência da noite para o dia. Então, não é rápido. A forma de nós chegarmos mais longe é um passo por vez. Faz sentido? Alguém quer colocar alguma coisa, alguma reflexão que teve, algo que conseguiu pensar na prática? Não? Eu vou continuar. Então, é importante nós sentirmos que nós temos esse controle. Mas, para isso, a gente precisa assumir o protagonismo das nossas vidas e não deixar ser levado. Essa sensação de controle, nós assumirmos esse protagonismo, é propulsor de bem-estar, de desempenho. E nos outros encontros, nós vimos o quanto o bem-estar, o desempenho, ele está associado à felicidade. Teve um estudo que foi conduzido em 2002 com cerca de 3.000 trabalhadores assalariados, e esse estudo revelou que sentimentos de controles maiores no trabalho indicavam uma maior satisfação em praticamente todos os aspectos da vida, familiar, profissional, afetiva. Então, aquelas pessoas que sentiam que, de alguma forma, elas tinham o controle nas atividades, nas metas, no ambiente, isso gerava uma satisfação maior. E elas também apresentaram níveis menores de estresse, menos conflito no equilíbrio entre o trabalho e a família. Muitas pessoas trazem essa dificuldade, né, de equilibrar esses dois pilares da vida. E também essas pessoas, elas tinham menos rotatividade em empregos, elas eram mais realizadas e mais felizes. Como você acha não, quem você acha que é mais feliz? Vou trazer um relato e vocês vão me dizer, desses dois tipos de pessoas, quem que vocês acham que são mais felizes? Tem os psicólogos, e aí o Paulo pode falar se é isso ou não, mas os psicólogos, eles chamam algumas pessoas de locus de controle interno, que são pessoas que têm a crença de que as suas ações têm efeito direto sobre os resultados. Então, a própria ação, eu entendo que o que eu fizer vai refletir num resultado X.
Então, a forma como eu tenho hábitos, como eu tenho ações, reações, vão me trazer um resultado. Então, são pessoas de locus de controle interno. Já as pessoas que possuem o que se chama de locus de controle externo, elas têm mais chance de acreditar que os eventos do dia a dia eles são ditados por forças externas. Então, não sou eu que gero aquele resultado. Eu cheguei onde eu cheguei porque a vida me levou. Essas pessoas de locus de controle interno, diante de um resultado diferente do que elas gostariam, elas tendem a buscar o que elas podem mudar. Então, as que têm o controle interno entendem que minhas próprias ações geram os resultados. Se aconteceu alguma coisa que não foi legal, eu tento buscar entender o que eu podia melhorar, o que eu podia fazer de diferente, o que eu aprendi com isso. Já as de locus de controle externo, que se vem como indo pelo destino, por exemplo, elas tendem a se lamentar e buscar o culpado, a se desanimar. Elas evitam assumir a responsabilidade pelo resultado, diferente de quem tem o controle, o locus do controle interno. Então, ela quer saber quem é o culpado, nunca é ela nunca é protagonista, sempre é vítima. E isso acontece tanto diante de situações desagradáveis, de insucesso, de fracasso, quanto de sucesso. Elas nunca se acham merecedoras. Elas nunca acham que o que elas fizeram gerou aquele sucesso, aquela realização. Que em ambos os casos é negativo, né? Tanto quanto você não assume o protagonismo do que falhou ou do que deu certo. E, nesse caso, perde a oportunidade de aprendizado, de desenvolvimento e mina a confiança, a dedicação, enquanto no segundo reforça. Então, eu refaço a minha pergunta. Quem que vocês acham que é mais feliz? Uma pessoa de locus de controle interno ou de locus de controle externo? Pode falar, Tudo Paulo. interno, Interno. Claro, tudo interno. obviamente, né? Porque se eu entendo que eu gero aqueles resultados, o que eu tenho a sensação? De que eu estou no controle. E não é isso que a gente quer, nós queremos sentir que nós estamos no controle. Claro que a gente não pode controlar tudo, a gente vai ver isso também. Mas a gente entende que tem coisas que eu controlo. E se eu estou aqui, é porque eu fiz coisas que me trouxeram até aqui. Coisas boas, coisas ruins. Então, posso estar onde eu quero, como pode ser que eu não esteja onde eu quero. Mas a responsabilidade disso é minha. Então, por Outra. outro lado, o controle externo, o cara fala, a culpa é minha, eu jogo em quem eu quiser. Exato. E essa Exatamente filosofia isso. também, muita gente conduz a carreira dessa forma, né? Eu conheço uma meia dúzia. Nossa, meia dúzia? Nossa, mãe, acho que é mais da metade da população. A maioria, e não só na carreira, né, na vida, fala isso. Eu ouço muito isso de mentorados, de chegar para mim e falar, eu não sei, a vida foi me levando, fui pegando as oportunidades e aí eu cheguei aqui. Só que a hora que fala, eu fui aproveitando as oportunidades, não entende que foram escolhas que foram feitas. Acha que não, foi só se deixando levar. Então, é isso. Operação Zeca Pagodinho, né? Então, Exatamente. Que só funciona no pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, só funciona no pagodinho. Na vida não funciona. E eu trago essa frase do Sean Ashore, que escreveu O Jeito Harvard de Ser Feliz, outro livro que eu recomendo, muito legal. E muito do que eu trago aqui
é desse livro. E essa frase, acreditar que, em geral, as nossas ações decidem o nosso destino na vida, só pode nos instigar a nos empenhar mais. E quando vemos os resultados desse empenho, nossa crença em nós mesmos se fortalece ainda mais. Excelente isso, né? Então, se a gente entende que as nossas ações nos levam aonde nós estamos e vão nos levar aonde nós queremos chegar, a gente age mais e com mais assertividade. O foco, mais uma vez, ele diminui, ele não se expande, porque aí não são várias oportunidades, né? Eu vou dançar, mas também eu vou correr, mas eu também vou fazer tal coisa. Então, gasta energia com um monte de coisa. Não, eu quero chegar ali. E ali é isso daqui. São ações que levam aquilo, mas não dispersões no caminho. Faz sentido? E aí, quando a gente vê os resultados desses pequenos passos, desse empenho, das nossas ações trazendo o que nós queremos viver, sentir, aumenta a nossa confiança em nós mesmos, isso se fortalece, né? Nossa própria crença, e com isso a gente é mais feliz. Então, voltando às pessoas com locus de controle interno, os estudos demonstram que são pessoas mais eficientes na comunicação, elas se comunicam melhor, são mais eficientes na resolução de problemas e também são mais eficientes em atingir metas. São pessoas que tendem a ouvir com mais atenção, então são ouvintes mais atentos, têm mais fluidez nas interações sociais e por tudo isso têm relacionamentos mais sólidos. E, obviamente, que uma pessoa que resolve melhor os problemas, tem mais eficiência, se comunica melhor, tem melhores relacionamentos, são pessoas o quê? Mais felizes. Como a gente pode, então, sentir que nós estamos no controle efetivamente? Porque uma coisa é ter a consciência de tudo isso. Outra coisa é o que eu vou fazer efetivamente para reprogramar o meu cérebro e sentir que eu estou no controle daquilo que a gente pode estar no controle. O que vocês acham? Eu acho que ir em direção a algum objetivo deve trazer essa sensação, principalmente se, como foi dado no exemplo, ele for de um tamanho factível com a capacidade, né? Começa a gerar uma certa sensação de, opa, eu consigo caminhar em direção a coisas ou a metas, coisas do tipo. Exatamente. E aí, o que a gente precisa? Da ação efetiva. Então, ao invés da gente lutar ou fugir, que é nossa reação instintiva, sair dessa reação impulsiva, que nós chamamos também que é quando acontece o sequestro emocional, né? Então, age antes de pensar, aconteceu alguma coisa, a gente vai no instinto, é começar a pensar antes de agir. Então, trocar o instintivo pelo racional. Diminuir a ativação do cérebro primitivo, que é esse da luta ou fuga, que todos nós temos, que vem lá dos primórdios, para uma maior ativação do córtex pré-frontal. Tem uma prática que a gente faz e que ajuda nisso. Alguém sabe qual que é? Prática, daí é lá fazer, né? Qual é? Que é muito efetiva para mudar a nossa estrutura cerebral e áreas que são acessadas em determinadas situações. Alguém sabe qual que é essa prática, essa técnica?
que diminui essa resposta impulsiva e leva mais para o racional? A meditação deve ajudar, não, Léo? A meditação. A meditação. A meditação tem um estudo também da Harvard, da Sarah Lazar, que ela mostra a mudança na estrutura do cérebro do meditante depois de poucas semanas de treino e faz com que vá diminuindo essas reações instintivas e automáticas e aumente a ativação da parte racional. Então, uma das formas de nós nos sentirmos no controle é não ter, diminuir essas respostas instintivas, diminuir esse sequestro emocional e agir com consciência, com atenção, com o pensamento lógico. Paulo, você abriu o microfone, você ia falar alguma coisa. Não, que tem técnica, né, para evitar o sequestro da amígdala, né? Para você ativar o córtex pré-frontal. Outras técnicas, além da meditação. Mas, além da meditação. Sim, existem várias. Existem várias técnicas, existem várias reprogramações. Uma delas, que é muito efetiva, é a meditação. E para várias coisas, né? Aquele genérico atende várias necessidades. Sim. Então, vou dar um exemplo aqui de um sequestro emocional, né? Se a gente está no ambiente de trabalho, acontece alguma coisa que a gente não gosta, a gente perde a paciência, grita com o colega, com o liderado. Líder é mais difícil, né? Mas, sei lá, um colega do trabalho, um liderado. E que é muito comum acontecer quando nós estamos estressados, quando nós nos sentimos sobrecarregados, quando a gente está com baixa energia, quando a gente dorme mal, a gente fica mais irritado. Então, é algo que pode acontecer. E aí, o que acontece? A gente perdeu o controle, né? Agiu por impulso. Então, uma das formas é a gente treinar, pensar antes de agir. Vem de novo uma frase que está no livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, que é quando o nosso cérebro pressiona o botão do pânico, que é isso, né? Então, é aquela parte da amígdala, que é chamada amígdala, não é da garganta, é cerebral. A razão sai pela janela, prejudicando a nossa carteira, nossa carreira e nossos resultados financeiros. Então, uma das formas de nós sentirmos no controle é a gente conseguir administrar as nossas emocionalidades. Então, inteligência emocional é um fator muito importante e, obviamente, que ser emocionalmente inteligente vai nos trazer um ganho para a felicidade. E, além da meditação, e a meditação também auxilia nisso, como que nós podemos sair desse modo impulsivo? Então, nós falamos a meditação. Paulo falou que existem várias outras formas. Pode citar alguma forma, algum modo de sair do impulsivo, Paulo? É quebrar justamente, né? Está na amígdala, né? A compulsão, né, se instala e a ideia é você ativar o córtex pré-frontal. Então você se força a lembrar a escalação da seleção 2002 que foi campeã. Quem fez os gols? O nome dos 7 anões, né? Sei lá, algumas coisas que obriguem um mínimo aí de esforço, né? Tem que parar para pensar.
né? E buscar na Boa. memória, e buscar imagens, buscar, enfim, informação, digamos assim. São informações que a gente acumula, né, no frontal. Excelente. Então, entenderam? Aconteceu alguma coisa, a gente tem uma reação instintiva. Então, eu ia gritar, eu ia brigar, eu ia chorar, eu ia ter esse sequestro emocional. Eu paro e penso quais são as capitais dos estados brasileiros. Automaticamente, o cérebro ele tem que ativar outra área, que é do raciocínio, que é da lógica, que é da memória. E aí você sai do emocional. Legal, um bom exemplo. Tem algum exemplo, É Felipe? Pode falar. outra coisa, né, Ale? Só um parênteses. A gente acha que é só no momento explosivo nosso, né, essa compulsão. Mas tem aquele momento, né, no escuro da noite, quando você está no computador e você entra num site de compras, vê vê um monte de bugiganga que você não precisa, né, mas tem algo que te impele ou compele a fazer compra, né? Boa. É um impulso, né? E é preocupante isso, né? É. Esse movimento. Então, é a hora de você buscar os afluentes do Rio Amazonas, por exemplo, que dá mais trabalho, né? Então, Excelente. vai te obrigar a fechar esse site e abrir o Google, né? Excelente. Então, a compulsão se manifesta de dessa forma também, e é bom a gente estar atento a isso no nosso dia a dia, Sim. né? E foi muito importante você trazer isso, porque eu dei realmente exemplos de momentos que a gente explode, de sentimentos desagradáveis que vão gerar ações que talvez não nos leve a bons resultados. Mas as emoções que nós entendemos como positivas, porque não existe, né, emoção positiva e negativa, todas são necessárias, importantes e irão acontecer. A diferença é o que a gente faz com elas. Aquelas que tendem a ser agradáveis e a gente vê como positivas, elas também, às vezes, não levam no resultado que a gente quer. Pensa às vezes que nós estávamos cegos de paixão. A gente faz um monte de coisa por impulso. Às vezes a gente deixa de comer, às vezes a gente deixa de trabalhar, às vezes a gente faz as compras por impulso, por paixão. Então, também nesses momentos, trazer para o raciocínio só para nós estarmos no controle. E aí a gente pode até chegar à conclusão de que não, hoje eu vou realmente me entregar para essa paixão, não vou trabalhar e dane-se, mas foi racional. Você chegou à conclusão de que isso vão ter consequências, mas eu aceito a consequência. Então, foi muito boa essa colocação, porque me fez lembrar disso e trazer isso, porque muitas vezes a gente pensa só no negativo e não é. E aí eu trago a frase do professor De Rose: a emocionalidade estupidifica. Simplesmente porque não é por nós não termos emoções, é para entender que quando nós estamos sob influência das emoções, nós não agimos de forma racional. Então, uma outra coisa, então a gente tem a meditação, tem essa de pensar em algo muito racional para tirar ali o foco do emocional. Tem a respiração, tá? Quando você vai fazer algo no impulso, para, respira, que também muda a frequência das nossas ondas cerebrais, muda toda a química interna do cérebro, ativa, se você fizer uma respiração lenta, o sistema nervoso, no caso parasimpático, e aí isso vai fazer você trabalhar mais no racional e não no emocional. E uma outra coisa é, para nós sairmos desse modo impulsivo, é desenvolver a autoconsciência, a autopercepção. E isso vem através do autoconhecimento.
Porque tiveram experimentos também que foram feitos demonstrando que as pessoas que são capazes de identificar rapidamente como elas estão se sentindo, então, rápido você consegue perceber o que aquilo te causou. E você consegue expressar esses sentimentos em palavras e não apenas, fiquei mal, ou fiquei bem, ou fiquei pé da vida, ou fiquei feliz. Mais do que isso, né? Eu fiquei com medo, eu me senti incapaz, eu me senti apaixonada, me senti vibrante. E você consegue identificar e expressar em palavras, reduz quase que imediatamente o poder das emoções, e aí sim, as emoções negativas, que não contribuem para o nosso bem-estar, que não contribuem para as nossas habilidades de tomada de decisão. E com isso minam a nossa sensação de felicidade. Tudo bem até aqui? Tudo. Eu fiquei com uma ideia na cabeça aqui. Queria saber se pode me ajudar. Existe uma possibilidade de ser 100% binário nesse sentido? Estou tomando uma decisão aqui completamente racional ou completamente emocional? Ou existe um meio termo, tem sempre uma mistura dos dois ali, mais preponderante para um lado ou para o outro? Sempre tem uma emoção, um sentimento envolvido. Quando nós captamos qualquer coisa, ainda que de forma inconsciente, isso já gerou um sentimento. E esse sentimento vai gerar uma ação. Só que normalmente isso é automático. E quando a gente traz para o racional, então nós conseguimos melhorar essa tomada de decisão e fazer com que ela seja mais assertiva. Então nós saímos um pouco do automático. Mas a emoção, o sentimento, vai estar ali. Sempre tem um sentimento envolvido. Então não são coisas separadas. E tudo é junto, né? Nós não somos só emoção, só corpo físico, só mental, o racional. É tudo junto. E está funcionando tudo ao mesmo tempo. Então eu tive aconteceu alguma coisa antes de eu me dar conta, meu cérebro já absorveu aquilo já teve um sentimento, aquilo já gerou uma química interna, já começaram as sinapses do cérebro para entender como reagir àquilo, e o primeiro impulso mais rápido é o instintivo. Só que se a gente está consciente disso, a gente consegue mudar o local de atuação. Mas tudo isso continua gerando química, gerando atuações físicas, neurológicas. Então, sim, Fê, a gente não vai zerar, tipo, nossa, frio, a menos que a gente tenha algum tipo de disfunção, algum mau funcionamento no cérebro. Tem pessoas que têm condições assim. Mas Um normalmente é psicopata, tudo por junto. exemplo, Que não é o que a gente quer, né? A gente não quer que ninguém vire psicopata. Te clareou? Deu para entender? Sim, ficou bem claro. Eu acho que é possível até dizer que é necessário, é, quanto mais se torna sensível a coisas, construir a ponte para poder lidar com essa sensibilidade, né? Seja, dê exemplo, acho que eu não entendi, da sensibilidade. Você perceber mais emoções nas situações e ter mais mecanismos de tomar decisão de forma mais equilibrada. Entendi. O que você quis dizer de mais sensível é ter mais autopercepção, ter mais autoconsciência, então ficar mais perceptível. O sensível seria ser mais perceptível, né? Sim, totalmente. Porque as Sim, emoções, elas vão acontecer. O ponto é o que nós fazemos com elas e como que nós usamos a nosso favor. E como nós fazemos, usamos para construir, mesmo os percalços que foi do nosso encontro anterior,
o mindset, que também nós já falamos sobre isso, como usar para construir essa felicidade. Então, vão vir emoções que são desagradáveis, mas não por isso nós vamos ser infelizes. Entendeu? Você ia contribuir com alguma coisa, Paulo, que acho que você fez assim, tipo, quero falar. O questionamento dele é a essência do porquê que a gente insiste. A gente, eu digo assim, né, nós profissionais que trabalhamos com desenvolvimento humano, por que que a gente insiste no autoconhecimento, né? Justamente desenvolver essa sensibilidade, esse autoconhecimento, para você conseguir fazer uma pausa, para ter esse gatilho que quando você vai explodir, você pensar, falar, não, isso aqui é a mesa da Branca de Neve, deixa eu ver quais são, e conseguir dar uma resposta adequada, né, num ambiente de trabalho, ou num relacionamento, né, ser algo mais construtivo e mais positivo. Né? Então, eu acho que a essência do autoconhecimento passa muito por essa dúvida dele. Né? Sim, o autoconhecimento é o que vai gerar essa autoconsciência, essa autopercepção, sem dúvida. E nós, como trabalhamos com desenvolvimento humano, sabemos que, e quem está na jornada, por exemplo, Felipe já está numa jornada de autoconhecimento, Gilson, não sei o quanto já, né, se empenha, já está na jornada, então imagino que também já esteja trabalhando o autoconhecimento. É base para tudo, né? Quando a gente não tem o autoconhecimento, a gente não se conhece, a gente faz escolhas muito piores em todos os âmbitos da nossa vida. Eu posso fazer investimentos errados, eu posso ter relacionamentos errados, eu posso escolher carreira errado, trabalho errado, tudo errado, porque eu não me conheço, eu não sei o que eu quero, onde eu quero chegar, quem eu sou, o que é muito para mim é pouco para o outro, ou vice-versa, o que funciona para o outro não necessariamente funciona para mim. Então, sim, autoconhecimento. E aí, claro que não adianta a gente ficar aqui conversando e trazer um monte de informação e não ter uma mão na massa. Então, agora é o momento do exercício. E eu convido vocês para efetivamente fazer isso. Então, se tiver aí um caderno, ou no celular, ou no computador, quando a gente escreve ou a gente digita, que seja, a gente tangibiliza e começa também a ativar outras áreas do cérebro para que essa transformação, mudança aconteça. Eu quero que você pense numa situação real sua. Identifique e liste os aspectos dessa situação que você pode controlar e os que você não pode controlar. Então, pense em alguma coisa que seja do trabalho, seja de relacionamento, pode ser alguma coisa que você percebe que está interferindo, talvez, para a sua sensação de bem-estar, de felicidade, ou alguma coisa que seja muito grandioso e talvez esteja te empacando ali. E qual que é o objetivo? Você fazer essa lista, e aí pode ser 2 colunas, né? Com relação a essa situação. Isso eu controlo, isso eu não controlo. Então, tem um monte de coisa que a gente acaba não controlando, mas a gente quer estar no controle, né? Então, o objetivo é deixar de concentrar a sua energia, o seu esforço nos fatores que você não controla, e isso te gera estresse, te gera desânimo, desmotivação, e você focar a sua energia, direcionar a sua atenção naquilo que você consegue controlar. E nas áreas nas quais você pode fazer com que seja uma ação efetiva, porque aí você controla aquilo. Você não controla o resultado, mas você controla a ação. Isso também é uma coisa muito importante. Então, não é porque você controla fazer algo que vai dar o resultado que você espera, mas você controla a ação, agir. O passo seguinte
é você identificar dentro dessa coluna das coisas que você pode controlar, que vai ter várias coisas, uma pequena meta que possa ser atingida rapidamente. Então, vai ter um monte de coisa, você não vai fazer um monte de meta e querer colocar todas para acontecer hoje. Não, você vai pegar uma pequena, que seja fácil de realizar, que te dê, né? A gente já sabe que meta ela precisa ser alcançável, mas ela também precisa te estimular. O que gere ali um certo desafio, mas que te leve à ação. E ao fazer aquilo, qual que vai ser o resultado? Quando você estreitar o seu escopo de ação, concentrar a sua energia, o seu empenho, você vai aumentar suas chances de ter sucesso e isso vai te trazer a felicidade. Essa sensação de realização, essa sensação de capacidade, que gera tudo isso, né? São vários aspectos, mas que te gera essa sensação de felicidade. Então, um desafio por vez. E aí você tem essa ferramenta que você pode aplicar em tudo. Aí eu tenho aqui uma situação, um desafio. O que eu posso controlar disso? O que eu não posso? Do que eu posso controlar, o que eu posso fazer hoje? E você pode fazer isso quando você está se sentindo mal, está se sentindo infeliz, está com aquela sensação de que nada acontece, tudo dá errado. Então você pega alguma coisa, faz esse exercício, conquista algo e comemora. Porque isso você vai dando reforço positivo e dopamina, vários neurotransmissores vão sendo liberados e isso vai tendo o que a gente chama de saldo positivo emocional. Então, a hora que acontecer alguma coisa ruim, você tem um saldo positivo e você não se sente mal, você não se sente infeliz. Isso é uma forma também da gente desenvolver mais o locus interno, saber que você está no controle, porque você agiu e aí você controla mais uma vez, né? Você não tem 100% de garantia, dependendo do que for, que vai dar o resultadão esperado, mas o resultado daquela ação você teve. Então, aos poucos, você vai aí sim podendo aumentar o seu foco e as suas ações. Ficou claro o exercício? Muito bom. Deixo de novo aqui o QR Code para que você, se você ainda não entrou no grupo das missões, entre. Vou levar algumas missões além dessa. Essa é uma missão. É um mão na massa para você fazer já. Já faz aqui um pequeno exercício enquanto você está assistindo e depois você pode fazer isso para a sua vida, levar, pensar em mais coisas e fazer várias listas, só que vai pegando uma coisa de cada vez. Eu encerro com essa frase: não se corre uma maratona inteira em alta velocidade. Para conseguir ficar ali, é constância e disciplina. Claro que a gente tem, né, os recordistas e o pessoal que vai ser muito mais rápido do que a gente numa maratona, mas eles também não fizeram isso de uma hora para outra, né? Foi treino, constância e disciplina. Então, resumindo, a melhor forma de chegar mais rápido é dar um passo de cada vez. Dúvidas? Ninguém tem dúvida? Então, imagino que eu fui muito clara. Fiquei feliz, então. Eu deixo aqui, vou colocar no chat. Então, quem for assistir a gravação, depois, se quiser, pode me pedir também, eu mando, que é o link do nosso YouTube. Ou se quiser mais conteúdos. Toda terça-feira tem live também no LinkedIn, onde a gente fala muito sobre eu e o Gustavo, e aí convidados, o Paulo também já esteve lá conosco, trazer
assuntos de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, mudança de comportamento, basicamente é isso, para nós termos mais realização, sucesso, felicidade. E eu comecei, a partir dessa semana, a transmitir também no YouTube, mas não nesse canal que eu mandei aqui, no meu canal, pessoal, que é o Heroes Life. Vou deixar aqui também para vocês depois darem uma olhada. O próximo encontro vai ser no dia 12, em Vista, dia 12 de dezembro, em Vista na sua felicidade. E até lá os nossos encontros vão ser através do WhatsApp, do grupo do WhatsApp. E para finalizar, eu quero que vocês tragam insights. O que de hoje, de tudo que foi falado, você vai levar? O que impactou, o que chamou a atenção, o que deu um tã e vai fazer a diferença? Vamos ver. Bom, para mim, sem dúvidas, é a questão que foi bem resumida no final do não correr a maratona inteira, né, ter ritmo. Eu acho que muitas das situações que eu tenho enfrentado, eu tenho buscado dar mais de um passo por vez, ficado muito frustrado, e aí fico muito bom tempo sem retomar aquilo, até por alguma razão. Criar ânimo, coragem, vontade de novo, e aí repito o mesmo processo, aí me afasto de novo. Então, acho que para trazer essa consistência e não ter aquele gráfico que vai acabando, realmente devagarinho, devagar e sempre, né? Tão comum esse ditado, mas na prática é muito difícil de fazer. Exato. É isso aí. Mas é treinar, 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 treinar até que vire um novo condicionamento de entender e racionalizar e também sentir, né, trazer a emoção e a razão de que é melhor um pouco de cada vez do que tentar ir com tudo e não ter essa consistência aí, fazer esse gráfico que você falou. Muito legal, muito bom esse insight. E agora você entende até o porquê que acontece isso, né? De você ter esse desânimo, aí ter que esperar a motivação, porque não tem a recompensa, não tem o reforço positivo. O seu cérebro não vai ficar gastando energia à toa. Então, se você faz um pouquinho, você tem um reforço positivo, ele entendeu que valeu a pena, aí ele fala, ah, bom, então vamos de novo, vamos mais. E aí você vai dando esse alimento para o cérebro. E você, Paulo, abriu o microfone, pode falar. Não, bastante coisa, né? Bastante informação. Mas essa estratégia do engenheiro, né? O engenheiro ele não resolve um problema grande de uma vez. Ele divide em pequenos problemas e vai resolvendo os pequenos problemas. Um fim de semana estava um casal de amigos meus de Angola aqui. Ele é engenheiro e falou exatamente isso. E é exatamente isso que eu entendi dessa técnica, né? A gente quebra um problema em vários probleminhas e vai resolvendo aos poucos, né? E faz engenharia reversa, né? Para chegar no B, o que eu preciso fazer, né? Então vai vindo de lá para cá, né? É uma estratégia boa. Ótimo. Também existem pessoas, aí é muito do perfil, né? Pessoas mais apaixonadas, acho que vão mais intensas no começo. Pessoas um pouco mais contidas são mais disciplinadas, né? Então tendem a ser mais constantes. Esses perfis você encontra nas empresas, né? As pessoas que são mais boas para iniciar atividades, movimentam, fazem lá, fazer o workshop, vai começar o projeto tal, faz um evento hollywoodiano para começar o evento. Mas depois da gestão disso, é outra pessoa que vai gerir o projeto, né? Não é a mesma pessoa, né? Então, tem essa questão de perfis também.
Por mas isso dá que é dá importante o para se aprender. autoconhecimento, né? Sim, mas dá para mudar, dá para você adquirir um equilíbrio, né? Senão fica assim, poxa, eu sou só o starter, né? É. Não, eu consigo ser o partner de alguns projetos também, né? Então, É até quando a mas, gente fala em indivíduo, é importante desenvolver certas habilidades, né? Para não ser só a pessoa que tem iniciativa e não tem acabativa. Porque quando é um sim, projeto, um squad ali, uma equipe, eu posso ser aquela pessoa que tem fazer o início do evento e o outro que vai fazer a gestão, o outro que vai fazer a controladoria, porque somos vários. Mas e quando é a nossa autoliderança, né? A nossa autogestão? sim, Aí sim, você nós precisa um precisamos pouco de cada desenvolver coisa, né? habilidades, claro. Senão fica Tem só ali patinando, começa e não termina. questão do empresário, né? Questão do empreendedor, do empresário. Ele tem que Também. ter um pouco de cada estilo desse, né? Mas é isso. Agradeço, foi muito bom. Como sempre, né, dona Alessandra? Muito obrigada. Bom demais mesmo. Tava com saudades. Que bom. Fico muito feliz com a participação de vocês. Mesmo do Gilson ficou quietinho, mas espero que tenha gostado. Deixo aqui os meus contatos. Vocês já têm, mas talvez um ou outro que assista depois a gravação não tenha. Eu tenho o meu Instagram, tenho o meu e-mail, tem o canal do YouTube, que tem algumas coisas, não está sendo super alimentado, mas voltará a ser, e o meu LinkedIn. O LinkedIn é o que mais tem conteúdo atualmente. Quem tiver qualquer dúvida, depois lembrar alguma coisa ou quiser compartilhar alguma coisa, pode me mandar. E até a próxima. Espero revê-los no nosso próximo encontro e também no nosso grupo